Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Amém. Vemos aqui, meus irmãos, algo impressionante dito pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Algo tão glorioso, tão maravilhoso é a gente meditar na palavra do Senhor. Porque quando você medita na palavra do Senhor, você cresce por dentro. Você cresce mentalmente. E quando você cresce por dentro, e depois que você cresce mentalmente, aí aparece para fora. Isso é o que ele chama de externado. Você cresceu no coração, você cresce na mente e você cresce nas suas atitudes. Por isso que quando você cresce nas suas atitudes, ele é externado o que você está sentindo e o que você está pensando. O terceiro passo é o que você está fazendo ou vai fazer. Então, quando você cresce por dentro com a palavra do Senhor, as suas ações são diferentes. O seu comportamento é diferente. O seu jeito de falar é diferente. O seu jeito de se vestir é diferente. O seu jeito de sentar é diferente. O seu jeito de responder é diferente. O seu jeito de você tratar as pessoas que estão perto de você, ou as pessoas que estão de longe, ou as pessoas conhecidas, ou as pessoas estranhas, é diferente em casa, na igreja, na escola, no trabalho. Isso demonstra que você está tendo um crescimento interno, porque o que a gente vê muito hoje são crescimentos externos. E os crescimentos externos, eles contrastam com o crescimento interno. Por exemplo, a gente vê menina com 12, 13 anos se vestindo como mulher e querendo competir com as mulheres, querendo competir com as jovens de 15, de 18, 20, 20 e poucos anos. A gente vê isso, é notável isso em todas as cidades que a gente vai. Mas isto é aparência externa, superficial. Mas as ações, essa menina, essa adolescente, ainda ela pensa como criança. Ela ainda é apaixonada por ursinho, por coisas de crianças, por desenhos, por fantasias. Então ela vive um contraste. Ela vive um mundo de contraste, competindo com as moças de 18, 20 e poucos anos e alimentando uma cultura ainda infantil. Porque ela não teve um crescimento interno, ela está vivendo um momento de transição, o crescimento externo. Então ela tem corpo de moça de 18, 15 anos, de 18 a 20 anos, mas tem mente ainda de criança, de adolescente. E a gente vê isso também nas jovens de 18 a 20 anos, que querem competir com mulheres casadas, mas não tem experiência de mulher casada. Não tem experiência de uma dona de lar. Ainda não consegue administrar uma casa. Ainda não tem habilidade para administrar uma casa. Tem gente que não sabe cozinhar. A maioria, a grande parte das jovens de hoje, e os moços também, não sabe cozinhar, não sabe administrar uma casa, não sabe limpar uma casa, não sabe das atividades, administrar as atividades corriqueiras de uma casa. E os jovens também, competindo com as pessoas maturas, mas vivendo ainda a vida, mentalidade infantil. O jeito de ser, o comportamento,
a maneira de tratar as pessoas, a maneira de encarar as dificuldades. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, é muito fácil você ser um executivo de uma grande corporação, onde é só pegar o telefone e distribuir ordens. É fácil. Aí você participa da reunião, aí você tem um monte de diversos assessores ali para te ajudar, você vai em congressos, você vai num canto, você vai no outro, é fácil. Eu quero ver você encarar a vida sozinho. Encarar a vida sozinho. Começar a partir do zero. Sem bom emprego, sem assessoria, sem telefone, sem dinheiro, sem carro, com dificuldade para morar, com dificuldade para se alimentar, com dificuldade para se vestir. Aí eu quero ver se você é bom. Aí eu quero ver. Aí é que você revela a tua capacidade. Assim, os jovens, os moços, embaixo da asa do pai, embaixo da asa da mãe, você pode tudo. Entra no carro, sai cantando pneu, viaja, gasta gasolina, gasta combustível, passa, sofre multa, enfrenta dificuldades, cria dificuldades para o seu pai, para sua mãe, porque é o pai e a mãe que administra. Então você cresceu por fora, você não cresceu por dentro. Você ainda não cresceu sentimentalmente por dentro, você não está maduro ainda sentimentalmente, você não está maduro mentalmente, para você tudo é fácil. Ah, eu faço, eu compro, eu vendo, eu levanto, eu abato, eu isso, eu aquilo outro, enquanto você está embaixo da asa do teu pai ou embaixo da asa da sua mãe. Quando você for encarar a vida sozinho, aí você vai ver as problemáticas. Aí você vai ver quanto custa manter o teu cartão de crédito, quanto custa manter a água, manter a luz, manter a tua manutenção pessoal. As jovens, adolescentes, a mesma coisa. Enquanto você estiver embaixo da asa da mãe, você não sabe de onde que vem o material que você usa para a sua manutenção pessoal. Você não sabe quanto custa a água, quanto custa a luz. Você não sabe quanto custa o aluguel, o IPTU, o condomínio. Você não sabe quanto custa comprar uma ferramenta, você não sabe quanto custa comprar um instrumento, um equipamento. Você tem noção, mas você não sabe. Não sabe quer dizer, você não sabe o quantas horas teu pai e tua mãe têm que trabalhar, ou quantos dias teu pai e tua mãe têm que trabalhar, ou quantas semanas, ou quantos meses, para poder pagar aquilo ali. E com que dificuldade eles têm que trabalhar para conseguir o recurso para pagar aquilo ali. Então, a gente querer os melhores lugares na sociedade é fácil. É fácil, meus irmãos. A gente querer os melhores lugares na sociedade é fácil. Eu quero ver você conseguir, você conquistar. Você conquistar os melhores lugares. Ou conquistar os melhores lugares embaixo da asa do pai e da mãe é fácil. Você estudar, você fazer curso, você viajar, você fazer isso é fácil. Você conquistar os melhores lugares, você tendo duas colunas para se apoiar. Eu quero ver você conquistar o melhor lugar, você sozinho. Você encarando a vida sozinho, as dificuldades, você encarando a vida com escassez de recurso, escassez estrutural, escassez para morar, escassez de recursos para comprar, pagar a tua manutenção pessoal. Eu quero ver você encarar, conseguir os melhores lugares, você sendo gerador, sendo um autogerador da energia que você vai consumir e autogerador do combustível que vai gerar essa energia para você chegar onde você quer. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver a diferença. Aí eu quero ver o quanto você é capaz. Aí eu quero ver o quanto você leva, o quanto você traz, o quanto você cria, o quanto você produz. Aí você vai ver o quanto vale um minuto na tua vida. Aí você vai ver o quanto vale uma hora, o quanto vale um dia. Aí você vai ver o quanto vale uma noite de sono. Aí você vai ver o quanto vale um sabonete, o quanto vale pagar água, pagar luz. Aí você vai ver a diferença. Porque conquistar os melhores lugares na sociedade é fácil quando a gente tem uma estrutura. Agora, eu quero ver conquistar os melhores lugares
é quando você está sozinho. E aqui nós vemos uma situação, dessa natureza. Tiago e João queriam os melhores lugares, a conselho e pedido da sua mãe, um sentar à direita e outro sentar à esquerda de Jesus. É fácil querer isso. Jesus disse, vocês podem passar pelo que eu passo, mas o conceder a isso, sentar à minha direita e à minha esquerda, é para aqueles ao qual o Pai já tem reservado, ou preparado, ou escolhido. Meu querido, minha querida, não seja ambicioso, não seja ambiciosa de querer aquilo que não te pertence. Aquilo que não te pertence. Faça diferente. Se prepare. Se prepare. Porque o momento que você estiver preparado, aquele que tiver que te exaltar, ele vai te exaltar. Porque Tiago e João estavam pedindo isso enquanto estavam com Jesus. Enquanto estavam com Jesus. Enquanto estavam com Jesus, tinha comida, tinha água, tinha lugar para dormir, tinha segurança, ninguém botava a cara com eles, ninguém se levantava contra eles. Quando eles estavam com Jesus, eles tinham toda uma estrutura. Quando eles estavam com Jesus, não precisava eles se preocuparem em saber o custo que era para chegar nesse lugar que eles estavam almejando chegar. Eles não sabiam o custo que era. Mas depois que Jesus foi para o céu, passou pelo Calvário, passou pela tumba, passou lá pelo inferno e foi para o céu, e eles ficaram aqui com o Espírito Santo, sem a presença física de Jesus, aí eles começaram a ver. Aí eles começaram a ver a dificuldade que é você conseguir os melhores lugares. Eles começaram a andar sozinhos, eles começaram a ver o que era orar para conseguir o pão. Eles começaram a andar sozinhos, orar para conseguir a água. Eles começaram a ver a dificuldade que era andar no deserto, passar a noite de frios, a ser atingidos por palavras, por pedradas, ser açoitados, ser escarnecidos, ser aprisionados, passar necessidade. Eles começaram a ver o que é enfrentar prisões. Eles começaram a ver o que é viver no calabouço. Aí eles começaram a cair na real do que é você enfrentar a vida sozinho para conseguir o posto que você quer, com o auxílio de Jesus, mas com a ausência física de Jesus. Então eles já não tinham mais a presença física de Jesus. Eles tinham a presença do Espírito Santo, a presença espiritual do Espírito Santo e a presença espiritual de Jesus, isso eles tinham, mas a presença física eles já não tinham. Então eles começaram a ver o que é essa situação. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Quando nós saímos de debaixo das asas do Pai, de debaixo das asas da Mãe, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Bem-aventurado, porque ali você tem tudo. Ali você tem tudo, não te falta nada. Agora, quando você está fora do esconderijo do Altíssimo, quando você está fora do esconderijo da Mãe, quando você está fora do esconderijo do Pai, aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver o quanto custa. Aí você vai ver o que é chorar de ser humilhado, chorar em silêncio, ser desprezado, chorar em silêncio, ser rejeitado, chorar em silêncio. Quando tua mãe fazia isso na sua casa, quando seu pai fazia isso na sua casa, você virava um demônio, você quebrava tudo, você xingava, você gritava, você batia a porta, você fazia um estardalhaço na sua casa. Agora você está aí no mundo, agora você está enfrentando a realidade sozinho, agora você está vendo o preço de uma humilhação. Agora você vê o quanto dói uma humilhação feita, proporcionada pelo mundo, e você não pode fazer nada. E você tem que aguentar calado, tem que engolir a seco, como o pessoal fala. Agora você está vendo o que é uma rejeição e você não poder falar nada.
Agora você vê o que que é uma desclassificação e você não fala nada. Agora você vê o que é você ouvir palavras e ter que ficar quieto e não poder falar nada. Lá na sua casa, com seu pai e com a sua mãe, se você ouvisse uma palavra dessa que você ouve hoje, faltava pouco você dar na cara da sua mãe, dar na cara do seu pai. Se você ouvisse o que você está ouvindo hoje, se você passasse em casa pelo que você está passando hoje, proporcionado, se o teu pai e tua mãe te proporcionasse uma situação na tua casa que você está passando hoje aí no mundo, você, como diz os jovens de hoje, quebrava o pau, você destruía tudo, você virava um monstro na sua casa. Hoje você está passando por tudo isso e muito mais ainda para Deus te mostrar. Deus está te mostrando o quanto vale a gente ser humilde, meus irmãos. O quanto vale a gente ser desprendido do ego, da arrogância, da ira, da prepotência, da vaidade, do medo, da insegurança, da avareza, da soberba, do egoísmo. Deus está fazendo isso para te mostrar, porque se você for liberto de tudo isso, a pessoa pode te falar, entra num ouvido e sai no outro, a pessoa pode te fazer, você ainda vai para o quarto orar por ela, a pessoa pode te chatear, você vai dizer, Senhor, muito obrigado pela vida dessa pessoa que está me afrontando, eu agradeço e peço que o Senhor abençoe ele. Isso é quando você está liberto de todo aquele orgulho que você vem trazendo e vem alimentando no seu coração desde os 7, 8, 10 anos, aí desde a sua infância, e passou pelo tempo de você estar na casa do seu pai e da sua mãe, e você alimentou ainda mais isso, e isso criou raiz, e você achou que nunca ninguém ia te ferir, nunca ninguém ia te afrontar, nunca ninguém ia falar tão perto do seu nariz que jogar a ponto de jogar gotículas de saliva no seu rosto. Você achou que nunca alguém ia te afrontar e hoje você está sendo afrontado. Hoje você está sendo afrontada. Para quê? Para Deus está usando essas pessoas para conscientizar você de que você deve ser liberto para então você sentar nos lugares preparados que Deus tem para ti. Para você ficar sentado lá, para você assumir o lugar que Deus tem preparado para ti. Eu e você temos que se preparar. Eu e você temos que nos despir de todo esse ego, de toda essa arrogância, de toda essa prepotência, de toda essa valentia, de todo esse machismo, de todo esse feminismo, de todo esse poder que nós temos, entre aspas. Nós temos que nos despir disso, para que nós possamos assumir o lugar que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. Aqui o Senhor falou para os discípulos. O que Tiago e João pediram foi tão prepotente que levou os outros discípulos a se revoltarem contra eles. Sim, levou, está na palavra. Levou eles a se revoltarem contra Tiago e João. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que ter consciência. Se nós quisermos assumir os lugares que Deus tem preparado para nós, nós temos que nos preparar no Espírito, nós temos que nos preparar na oração, no estudo da palavra, no jejum, na consagração, na santificação. Como que a gente se prepara, meus irmãos, na oração, meu querido. Como que você se prepara? Quando você vai para o teu quarto, quando você vai para o teu cantinho para você orar, você começa dizendo, Senhor, desperta em meu coração o desejo da oração. Senhor, me dá ânimo para me orar. Senhor, me dá força para me orar. Senhor, me dá inspiração na oração. Senhor, ensine a orar de uma maneira que o Senhor possa responder a minha oração. Senhor, me liberta. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Aí você pode dizer, eu quero. Aí você pode ser bem positivo com o Senhor, porque Ele vai ver a tua decisão. E aí você diz, Senhor, eu quero que o Senhor me liberte de todo o ódio, de todo o orgulho, de toda a raiva, de toda a ira, de toda a arrogância, de toda a avareza, de toda a prepotência, de todo o egoísmo, de toda a inveja, de todo o ciúme, de toda a porfia, de todo o adultério,
de toda fornicação, de toda avareza, de toda ganância, de toda essa podridão do mundo. Que me liberte, Senhor, de novela, de filme, de futebol, de piada, de política. Senhor, que o Senhor me liberte desses desejos carnais, desenfreados. Senhor, eu quero que o Senhor me liberte de tudo aquilo que impede o meu crescimento espiritual. Então é na oração, meus irmãos, é na oração que você cresce, porque na oração você está apresentando a Deus as tuas necessidades e as necessidades dos teus irmãos, dos teus amigos, dos teus inimigos, do teu próximo. Ok? E na palavra Deus te responde. Então você apresenta o teu questionamento na oração e Deus te responde na palavra. Se você não lê a palavra, Deus pode usar algum servo dele para te falar contigo em profecia, mas a profecia tem que ser de acordo com o que está escrito na Bíblia. Qualquer profecia que não tiver base bíblica, meu irmão, não provém de Deus, não provém, porque a Bíblia é a maior profecia. O próprio Jesus falou isso. A Bíblia é a maior profecia. Jesus é o Espírito da profecia, o Espírito Santo é o Espírito da profecia. A palavra do Senhor é o Espírito da profecia, mas está tudo conectado um ao outro, A profecia tem que ter base bíblica, Então Deus pode usar, mas você lendo a Bíblia, o Senhor já te responde a tua oração. Então o Senhor já te responde a tua oração. Mas você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer duas coisas básicas, meu irmão. Duas coisas básicas, minha irmã. Primeiro é orar. Segundo é ler a palavra. Porque quando você ora, você apresenta a Deus tua necessidade. Você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia ou você escuta a palavra do Senhor, é Deus falando contigo. É Deus respondendo a tua oração. E depois disso, então você vai para santificação. Aí você vai para consagração. E aí você vai para uma maior aproximação do Senhor. Aí você vai para uma aproximação com Deus mais estreita. Entende como a metodologia da gente crescer? Como a gente faz para crescer com Deus, em Deus e para Deus? Primeiro é você se humilhar. Enquanto você não se humilhar dessa tua prepotência, desse teu orgulho, desse teu ódio, desse teu machismo, desse teu eu, dessa tua vaidade, meu querido, minha querida, você vai continuar se arrebentando. Você vai continuar se estropiando, como diz o gaúcho. Você vai continuar quebrando a cara. Enquanto você não se humilhar e não ir para a oração, você não cresce espiritualmente, você vive uma vida morna. Você vai na igreja, escuta o culto, canta uns hinos, vem para casa. Você vai na igreja, lê uma palavra, canta uns hinos, vem para casa. Você vai na igreja, ouve a palavra, canta uns hinos, vem para casa. Você vai na igreja, participa da ceia, canta os hinos, ouve a palavra e vem para casa. Você vive uma vida de rotina. Você vive uma vida rotineira espiritual. Porque você não tem crescimento espiritual. Você não tem crescimento. Aí você quer crescer pelo seu próprio braço dentro da igreja. Aí você fica uma pessoa insuportável. Quando você ora, você tem crescimento de dentro para fora. Você tem crescimento do coração para a mente, da mente para o coração, e da mente do coração para o sistema nervoso, que são as suas ações, que são as suas aparências. Porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Quando você está na oração e na palavra, você cresce de dentro para fora e o seu coração está alegre. Quando o seu coração está alegre, ele produz neurotoxina que vem para a sua pele. Ele produz hormônios que vêm para a sua pele, ele produz substâncias que vêm para a sua pele, e todos aqueles radicais livres que o orgulho, o ódio e essa tua prepotência causava são eliminados. Porque essas neurotoxinas que ele libera, tira
essas partes, esses radicais livres de dentro de você. Então o seu coração, o seu rosto começa a fluir coisas boas, você começa a falar bem, você começa a falar agradável, você começa a falar bem daqueles que te falam mal de ti, você começa a falar bem daqueles que te apedrejam, você começa a falar bem daqueles que te perseguem, você começa a falar bem daqueles que não gostam de você. A pessoa vai dizer, mas você está mudada, você está mudado, o que está acontecendo com você? Ah, é muito fácil você dizer, eu comecei a orar. Você não gostava daquela pessoa, pois é, mas agora eu gosto. Ah, você não falava isso, pois é, mas agora eu falo. Ah, você contava piada, mas agora eu não conto mais. Ah, mas você ia no futebol, mas agora eu não vou mais. Ah, mas você bebia cerveja, bebia isso, mas agora eu não bebo mais. Ah, mas você gostava disso, pois é, mas agora eu não bebo mais. Isso era enquanto você estava na igreja e ainda sendo escravo da carne. Escravo da carne, escravo do eu, escravo do machismo, escravo da feminismo, do superfeminismo que está aí hoje. Então, quando você começa a orar e estudar a palavra do Senhor, ou ouvir e praticar a palavra do Senhor, você começa a crescer de dentro para fora. E quando você cresce de dentro para fora, toda essa podridão que está dentro do seu coração, no seu sistema nervoso, sai fora. E você começa a ser mais prudente. A pessoa te fala alguma coisa que você não gosta, você fica quieta. A pessoa vem te falar de algum irmão, vem falar mal de um irmão, do pastor, da igreja, você diz, vamos orar por eles? Vamos fazer uma oração por eles? Vamos colocar eles nas nossas orações e Deus vai mudar tudo. Quando você fala isso, aquele demônio que estava falando na boca dessa irmã, na boca desse irmão, que é isso, irmão, o sangue de Jesus tem poder. É exatamente aquele demônio que estava falando na boca da irmã e na boca do irmão. E quando você convidou eles para orar, o demônio caiu por terra. É, meu querido, era um demônio, porque Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Quem que estava falando na boca de Pedro? Por que Jesus não disse para trás de mim, Pedro? Porque Jesus viu que era o diabo que estava falando na boca de Pedro, e Pedro andava com Jesus, não se iluda. Por isso que eu digo, não se iluda, meus irmãos. Não se iluda. Ah, porque eu sou crente. Ah, porque eu sou evangélico. Não, pergunte se ele é cristão. Se ele é cristão. Se a pessoa diz, eu sou cristão, você diz, então eu posso fazer um teste aqui se você é cristão? E o teste qual que é? Eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou pedir para Deus provar que você está pronto para ser recolhido agora. E Deus pode te recolher. Aí você vai ver se ele é cristão. Ele vai dizer, misericórdia, irmão, que é isso? Meus irmãos, o cristão não tem medo de nada. O carnal tem medo. O carnal tem medo de perder um filho. O carnal tem medo de perder a mulher. O carnal tem medo de perder o marido. O carnal tem medo de perder o pai, a mãe. Porque ainda está na carne. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Quando você está na carne, você está envolvido com essas coisas da terra ainda. Quando você está no espírito, você não se envolve com, você não tem medo disso. Ah, você não tem medo do seu filho morrer? Não, porque eu vou lá, coloco a mão, oro por ele e Jesus ressuscita, porque Jesus manda na morte. Ah, você não tem medo do teu pai morrer, tua mãe morrer? Não, eu não, porque eu vou lá, oro por ele e Jesus ressuscita, porque Jesus manda na morte. Esse é o cristão, meu irmão. Não se iluda, não se iluda. Quando Jesus falou isso para Pedro, ele disse, para trás de mim, Satanás. Porque era o diabo que estava falando na boca de Pedro. Não era Pedro. Então, meus irmãos, quando o endemoniado, mesmo de dentro da igreja, vem falar contigo da vida do pastor, da vida da irmã, da vida do irmão, veja como ele está sendo um filho de Satanás nessa hora. Porque quem faz isso é o diabo. E quem depois do diabo faz isso são os filhos do diabo. São os filhos do diabo. Porque você não vê um cristão fazer isso. Você não vê um cristão falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal do ministério, falar mal desse ou daquele. Não, você não vê. O cristão, ele quando vê uma coisa errada, ele ora. Ele ora, ele apresenta diante de Deus. Se você fala alguma coisa errada para o cristão, ou ele fica quieto, orando em espírito, ou ele te repreende, ou ele te aconselha. Essas são as atitudes do cristão. Ele não vai na sua conversa. Meu querido, minha querida, a palavra do Senhor
é simples e direta. Jó disse para a mulher dele, como uma doida, qualquer fala você, porque ela estava sendo usada pelo diabo. O que ela mandou Jó fazer? O que ela mandou Jó fazer? Você pensa que aquela mulher era uma cristã? Você pensa que ela era uma cristã? Não, meus irmãos, minhas irmãs, ela estava sendo usada pelo diabo. Jó diz, como uma doida qualquer fala você, porque ela estava sendo usada pelo diabo. Você já viu um cristão ser doido? Você já viu um cristão ser doido? Não. O cristão é louco pela palavra. Paulo diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. É porque nós somos loucos pela palavra, porque a palavra é nosso alimento, é nossa vida, nossa saúde, nossa proteção. Então, quando você está orando e você está lendo ou ouvindo e obedecendo a palavra de Deus e praticando, aí você está crescendo de dentro para fora, como está escrito em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então, aí você começa a crescer de dentro para fora, e você, cada vez que você cresce mais de dentro para fora, através da oração, do ouvir, estudar e obedecer a palavra do Senhor, mais o teu lugar no céu está garantido. Não precisa você dizer para Jesus, Jesus, eu quero sentar, Jesus, garanta o meu lugar no céu. Não, é automático, é você que garante o teu lugar no céu. É você que garante o teu espaço lá, minha irmã. É você que garante o teu espaço lá, meu irmão. A partir do teu comportamento e teu proceder para com Deus, para com os seus servos, para com os seus amigos, seus inimigos e o seu próximo aqui na terra. É você que garante. Não precisa pedir para Jesus te dar uma cadeira cativa lá. Não. É você que garante. Porque a Bíblia diz, é para aqueles a quem Deus tem reservado. Mas está reservado, mas quem garante é você. Quando você vai num evento, por exemplo, está escrito lá, reservado para fulano e tal. Mas se ele não vier ali, aquela cadeira fica vazia. Estava reservado para ele. Ele tem que fazer por merecer de usar aquela cadeira, aquele assento. O que ele tem que fazer por merecer? Ele tem que ir até o evento. Ele tem que chegar lá. Ele tem que procurar o espaço dele ali. Ele tem que garantir o espaço dele o espaço dele está reservado lá através da competência dele, que quem reservou tem conhecimento, certo? Agora, usufruir o espaço dele depende dele. Ele tem que se mover e ir até lá. Então, assim é no céu também. Nosso lugar está reservado no céu. Está reservado no céu. Só estará garantido se é nós que temos que garantir o nosso lugar no céu. Ele está reservado. Mas o garantir o nosso lugar, o nosso espaço no céu, depende de nós. Depende de nós. Porque Jesus mesmo disse, muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, isso e isso. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, meu querido, minha querida, se esforce e garanta o seu lugar no céu. E garanta o seu lugar no céu. E garanta o seu lugar no céu, ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Ou seja à esquerda, ou seja à direita. Mas você, eu, nós temos a obrigação de garantir o nosso lugar no céu. Está reservado, mas o garantir, o estar lá, depende de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.